Todos comigo aqui? Amém? 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 Tá bom. Vamos lá. Foi buscar uma água para mim ali, que cantar da sede, né? Eclesiologia. Que palavra difícil. Acho que foi buscar o Salomão. O Célio, o Salomão foi buscar, obrigado. Eu acho que foi. Estou com um copo aqui. Eclesiologia, irmãos, que palavra difícil. Cadê eclesiologia? Daqui a pouco está ali. Entendi, obrigado. Eu que pedi para colocar o versículo já. Eclesiologia é uma palavra grande, comprida, difícil de pronunciar. Eclesiologia é um negócio meio diferente para a gente. Obrigado, Salomão. Mas fala sobre os caminhos da igreja, sobre a realidade da igreja. Ela foi incluída, incorporada na vida da igreja. Nem sempre foi assim. Eclesiologia não significa diretamente igreja. Então, eclesiologia não significa também diretamente o estudo da igreja. Entenderam isso ou não? O que acontecia na antiguidade? O seminário presbiteriano, os seminários que são tradicionais, de igrejas tradicionais, ensinam muito sobre eclesiologia. Não é um termo fácil de entender eclesiologia, porque fala sobre a história da igreja. E a igreja começou quando? Uns vão falar que lá no Jardim do Éden, em Adão e Eva, outros vão falar quando Deus manda lá no Antigo Testamento construir o tabernáculo, outros vão falar que é a partir de agora, já no Novo Testamento, em Atos, na formação da igreja, na descida do Espírito Santo, do Pentecoste. Então, é um questionamento muito amplo falar sobre eclesiologia. Os seminários presbiterianos, os cursos que se dão para pastores, missionários, pregadores, ministros, são infindos, porque eclesiologia é um tema muito difícil. E é por isso que a eclesiologia ela tem muitas ramificações, é como se fosse uma raiz, entenda assim. E cada um vai por um lado que na sua cabeça se entende melhor, mas tudo está relacionado à eclesiologia. É por isso que quando fala de eclesiologia, muitos vêm aqui na frente e discorrem o seu discurso, a sua mensagem por caminhos diferentes. Faz parte da eclesiologia essa amplitude, diversidade com relação à história da igreja. Agora, por que isso? É como um vestibular bíblico aí, aprendam isso. Na antiguidade, os gregos, eles saíam de suas casas, iam para fora, para se reunir e discutir assuntos concernentes às suas questões pessoais. Então, o que é eclesiologia? Eclesiologia é o estudo da eclesia. Então você vai pegar a sua Bíblia agora para ficar bem claro e vai ler comigo lá, Mateus 16, 18. Você vai ler comigo somente a parte B. Vou mostrar que fica mais claro. O que é a parte B? A gente coloca a parte A, parte B e parte C. Essas partes são seguidas por intervalos. Então sempre que na frase tem uma vírgula, um ponto, aquilo ali significa uma letra. Então, até a vírgula, a parte A, de um intervalo de uma vírgula a outra, a parte B, e assim vai. A vírgula é uma das pontuações que se fazem entendermos a parte A, B e C. Então, nesse caso desse versículo, a parte B, ela começa depois da vírgula, que está escrito, e sob esta pedra edificarei a minha. Então, vamos ler só a parte B? E sob esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja, nesse sentido, como a escrita do Novo Testamento foi escrita em grego, essa igreja aí está escrito eclesia. Não está escrito igreja lá no grego. Por tradução, está escrito igreja, na nossa língua do português. Mas lá no original está escrito eclesia. E o que é a eclesia? A eclesia, para os gregos, é uma reunião de pessoas. Aí eu vou voltar na minha fala. Os gregos, na antiguidade,
saíam de suas casas, de sua área de conforto, e iam para fora. Ir para fora é eclesia. Mas quando eles iam para fora, faziam o quê? Eles se juntavam em praças públicas para conversar, dialogar, para chegar num acordo sobre assuntos diversos. Então, ir para fora com o fim de quê? Com o fim de se reunir, com o fim de se agrupar, com o fim de viver em grupo, estar ali em assembleia. Isto é eclesia. Entenderam isso? Isto é eclesia, é estar em grupos, é sair, ir para fora, para um determinado local. E o que a igreja faz? Sai do seu conforto, da sua casa e vai para fora. E o que nós estamos fazendo? Igualzinho os gregos faziam. Estamos em reunião, estamos em grupo, estamos em assembleia, estamos num agrupamento pessoal, discutindo, ouvindo e planejando coisas concernentes ao reino de Deus. Isto é eclesia. É por isso que a eclesia ela foi parar na vida da igreja, porque ela não significa diretamente igreja, lembre disso. Mas a igreja faz e faz bem feito a eclesia. É por isso que nos seminários ensina-se o estudo da igreja, porque a igreja precisa ser muito bem estudada sob seus vários aspectos. Então, olha só, hoje nós estamos dentro da igreja, templo físico, mas em eclesia. Por quê? Porque nós estamos reunidos e poderíamos estar em qualquer lugar, não precisaria ser na igreja. Se a igreja se deslocar do templo e for para a praça pública, lá está fazendo uma eclesia, porque é um agrupamento de pessoas. Lembra muito dessa frase, é um agrupamento de pessoas. Então pode ser em praças públicas, em ambientes abertos ou fechados, pode ser em uma esquina, pode ser em um lugar para conversar sobre um assunto. Exemplo disso é a reunião nos lares, são os grupos que são feitos. É uma eclesia dentro da casa do irmão ou da irmã. Entenderam isso, irmãos? Então, o que é eclesiologia? É o estudo desses grupos, dessa manifestação que nós fazemos dentro da igreja para promover um bem comum de todos nós. Porque dentro da eclesia, assim como os gregos o faziam, nós relacionamos, nós discutimos, mas nós chegamos a um parecer comum para que a igreja do Senhor Jesus seja uma igreja que vá sempre caminhando. Entenderam isso? Então a eclesia, ela faz parte do nosso dia a dia. Ajuntamento de pessoas, reunião, assembleia, organização, eclesia. Fechou aí essa parte? Entenderam bem o que é eclesia? O que é eclesia? Um nome só, fala aí. Uma? Reunião de pessoas, organização, um agrupamento. Nós estamos aqui em eclesia, sim ou não? Sim, porque estamos fazendo o quê? Dialogando, conversando, ouvindo sobre, mas automaticamente também determinando como igreja o que nós vamos fazer segundo a palavra do Senhor. Eu digo hoje, mas é sempre, porque a igreja segue caminhando. Era um slogan que nós tínhamos, eclesia. A igreja precisa caminhar o tempo inteiro, a todo momento. É interessante, irmãos, que dentro da eclesia, eu não estou falando sobre a igreja presbiteriana, estou falando sobre igreja, embora a minha igreja se encaixa muito bem dentro da minha palavra, mas não é só para a nossa igreja. As igrejas que professam fé no Senhor Jesus, que são tradicionais, elas, por si só, já fazem por natureza a eclesia. Então é uma palavra para você que está nos ouvindo, para você que está aqui hoje no templo, para todo momento, em todo lugar, desde que você congregue numa igreja genuinamente evangélica. Porque olha só, o que a igreja faz é exatamente essa eclesia. Só que quando os gregos, que tiveram a ideia dessa palavra, irmãos, deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho, é muita informação, a gente fica tentando adaptar o que vai falar para a igreja, mas os irmãos precisam entender, a gente está em escola dominical.
na antiguidade, quando lançaram essa palavra eclesia, ela tinha uma certa conotação, porque era um agrupamento de pessoas. Mas quando viram que a igreja do Senhor Jesus, a igreja pré-estabelecida, ela foi muito além dessa palavra, porque além da eclesia que era feita, que se faz dentro da igreja, além desse agrupamento de pessoas, a igreja se mostrava ter características muito vívidas, muito ímpares, com relação à vida da igreja, porque aqui se propaga o amor uns aos outros, a comunhão uns com os outros, se propaga o partir do pão nos dias de ceia, se propaga o evangelho do Senhor Jesus, nós oramos, nós buscamos, nós vivemos em união. Então, esse termo eclesia, ele se encaixou muito bem na vida da igreja, e é por isso que ele é estudado, porque a igreja, ela não para, a igreja está sempre em movimento, sempre buscando. Agora, buscando o quê? Para quem? Sempre buscando a vida no Senhor Jesus. Quem é o Senhor da igreja? Quem é que está adiante da eclesia? É o Senhor Jesus, é o Senhor da igreja. Então, esse termo eclesia lá no grego, ele foi colocado na palavra de Deus, porque representa muito bem aquilo que nós fazemos. E que coisa boa, que coisa bonita. A igreja precisa continuar o seu trabalho, precisa caminhar. A igreja precisa dar os seus passos e ir sempre à frente. Agora, o que era normal para os gregos, irem para fora, para se agrupar e para fazer a sua eclesia, para nós tem um valor muito maior do que isso. Não é só isso, pelas coisas que eu já falei. Porque aqui nós aprendemos. A igreja é um instrumento de aprendizado para a vida de todos nós. E é um instrumento que não para, ele é incessante, ele é corrente. Ele é o tempo inteiro nos dando novidades. Então a igreja do Senhor Jesus, ela foi muito além na eclesia, porque representa hoje, na íntegra da palavra, algo vívido, que tem vida, que tem valor, e que supera muitas expectativas de todos nós. Todas as igrejas que vivem o Evangelho, vivem a sua eclesia todos os dias. E a igreja, ela foi lembrada, por quê? Foi lembrada pela sua adoração, pela sua comunhão, pelo partir do pão, pelo amor uns com os outros, pela santidade, mas também foi levado por uma vida de entrega. Ué, que coisa estranha. Esse povo vai uma vez na igreja e vai de novo, de novo, de novo e de novo. Não tem fim? Não para? Que povo é esse? Que aprendizado é esse? Que estilo de vida é esse? Que é um povo recorrente, que não termina. É um povo que sempre está presente. Então isso atrai muitos olhares. A Bíblia diz que muitas coisas nós somos taxados de loucos, porque nós fazemos a eclesia na íntegra da palavra. Fala, Beth. Não sabe o tanto que você vai nessa igreja. É isso aí, né? Irmãos, é interessante falar sobre estar na igreja, porque todos temos o nosso compromisso, tá bom? Isso a gente entende muito bem. Eu tenho os meus compromissos, vocês têm os de vocês. Mas, via de regra, estamos sempre nos vendo na igreja. Você não pode vir na terça-feira, mas você pode vir na quarta. Mas você está no domingo, você está no sábado numa programação, você está em algum lugar aí, fazendo acontecer. Isso é eclesia. É claro que quem dera, todos nós pudéssemos estar o tempo todo. Mas isso, por uma série de fatores, não é possível. Mas a eclesia, essa parte recorrente, o que vocês tanto fazem na igreja, é muito bem-vindo. Porque isso os gregos vislumbraram. E hoje a sociedade também vislumbra. O que esse povo tanto faz dentro da igreja? O que é isso? O que acontece lá dentro? É por isso que quando o pastor fala assim, chama alguém para vir, a pessoa não tem conhecimento da vida na igreja. Não tem esse conhecimento. Quando ela chega na igreja, ela leva um impacto, leva um choque. Porque a primeira coisa que vai acontecer é ela levar um abraço. Coisas que não acontecem normalmente
né? Mas ela vai levar um abraço, toma um abraço bem apertado, senta no banco e vai ouvir, fazer parte de todo o procedimento do culto. Então isso é eclesia. Eclesia, ele é unir-se e reunir-se, e depois unir-se de novo, e depois novamente, e depois outra vez, e outra vez, outra vez, outra vez, até que o Senhor Jesus nos chame, ou Ele volte para cumprir o seu planejamento sobre a vida da igreja. Está claro isso? A igreja não trabalha com fins esporádicos, se reúne várias e várias e várias vezes. Não é de vez em quando, é uma ação constante. Agora, o que se fala na eclesiologia? O que se determina na eclesiologia? Porque nós vimos que, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Lá no grego, eclesia. Mas o que é eclesia? Que igreja é essa que o Senhor Jesus fala que sobre esta pedra vai estar ali determinado já a história da igreja, que vai estar edificada? Quando nós estudamos a igreja com mais profundidade, isso já foi estudado algumas vezes, a igreja ela tem a sua natureza, são 5 pontos, natureza, ela tem a sua ordenança, tem o seu ministério, tem a sua missão e tem o seu governo. São pontos para uma próxima lição. Mas estudamos isso, são 5 pontos que na eclesia estudamos. E o que é essa igreja? Essa eclesia é essa igreja edificada na pedra. Essa igreja que está sempre em movimento. Segundo a palavra do Senhor Jesus, essa é a igreja. E quem é que está nessa igreja, irmãos? Os santos. As pessoas que estão em plena comunhão. As pessoas que têm disposição em fazer, disposição em trabalhar. Pessoas que estão dispostas a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá certeza de todas as coisas. Se você não tem certeza, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar. E lá no finalzinho do versículo, por que essa igreja não para? Porque ela está com o Espírito Santo. E por ela estar com o Espírito Santo, o finalzinho do versículo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque não é minha vontade que está ali, é o Espírito Santo que está trabalhando. E enquanto o Espírito Santo estiver trabalhando, não há vontade humana que acabe ou que atrapalhe, por vez, a vida da igreja. Não tem condições. Já está determinado, já está edificada a vida da igreja. E a certeza que nós temos é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, a origem da igreja, que é essa origem de pessoas que cultuam ao Senhor Jesus e de pessoas que buscam o Espírito Santo, essa origem, ela é consolidada em assembleia. Lembra lá do início? Ir para fora. Ir para fora. Esse ir para fora é como se você estivesse se autorizando a fazer parte do grupo. Você não precisa ir para fora. Você não precisa praticar a eclesia. Mas a partir do momento que você se dispõe a ir para fora, a se lançar, automaticamente, você está na sua consciência, no seu coração, desejando, ou já fazendo parte desta eclesia. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós precisamos manter a nossa identidade. Porque ir para fora é um compromisso de todos nós que temos um coração voltado para fazer a vontade de Deus. Há casos em que pessoas querem ficar em casa cultuando a Deus. Não funciona. Na história, não funciona. No Antigo Testamento, não funcionou. No Novo Testamento, não funcionou. No presente momento, não funciona. Porque a eclesia, ela vive de comunhão, vive de grupo, vive de aprendizado, vive de determinações. Entendem isso? É simples, não é difícil. Isso está na origem da palavra, lá no berço da palavra, eclesia. Então, quando alguém fala assim, eu vou ficar em casa, que eu vou estudar a palavra em casa,
a eclesia ela é cortada, o vínculo é cortado. Por quê? Porque não tem como fazer isso. Você precisa ser membro da igreja, participar da igreja, estar junto com a igreja para praticar a eclesia. Fora isso, é qualquer outra coisa, menos eclesia. Agora, existem igrejas sim, que estão muito longe da eclesia. Como tem pastores, muito longe da eclesia, como tem presbíteros, muito longe da eclesia, como tem missionários, ministros, muito longe da eclesia. Nós temos que procurar igrejas, genuinamente, que praticam a eclesia na sua natureza, na sua ordenança, no seu ministério, na sua missão e no seu governo. Entende isso? Isso é muito sério. Não tem como a gente ficar em casa tentando aprender. Não dá certo, não tem jeito. Por mais difícil que seja, a gente tem que congregar. Tem que vir, porque aqui estão o tempero para a vida. A gente vai aprendendo aí e vai desenrolando essa vida, mas a gente está aprendendo aqui dentro. Então precisa vir. Igreja é para isso. Como a igreja ela é um ajuntamento de pessoas consolidadas em assembleia, então também as decisões são formadas em assembleia. Toda vez, irmãos e irmãs, que na história alguém tenta colocar a sua vontade dentro da igreja, a coisa não dá certo, não funciona. A gente começa a separar alguns assuntos. Por exemplo, tem assuntos, dependendo do impacto, a igreja não precisa saber na sua íntegra. É resolvido. Mas, via de regra, assuntos comuns, tem que ser assembleia. Porque a origem da igreja, da eclesia, é a assembleia. Então, não faça nada isolado. Sempre tente articular. Mas esse articular, ele não pode ser exagerado, porque senão causa confusões. Entenderam? Causa muitas confusões. O que a igreja precisa fazer? Precisa se comunicar. A igreja precisa conversar. A eclesia, para chegar num acordo, precisa conversar. Agora, esse acordo tem que ser estabelecido. Porque sobre esta pedra edificarei a minha eclesia. Esse acordo tem que estar estabelecido, porque nós temos um compromisso de edificação na palavra. Então isso tem que estar bem claro, tem que estar bem estabelecido. Então as suas questões pessoais são extremamente importantes para a vida da igreja, não pense que não. São. A gente só tem que saber conversar, saber falar, saber agir. Tem que saber com quem está conversando, que palavra que você vai dar para a pessoa, porque senão o negócio vira tumulto. E não é assim. Temos toda a liberdade de conversar, toda a liberdade de conversar, de expor a sua opinião. Mas você foi vencido pela sua opinião, amém por isso? Estamos em eclesia. Se o grupo, por maioria, decidiu, por A mais B, um grupo sério, comprometido, de ordem, que vive o Senhor Jesus, que o Espírito Santo está presente, se o nosso voto foi vencido, amém por isso. A igreja segue caminhando. Eu não posso ficar chateado porque o meu momento, ele não chegou ou não foi atendido. Entendem isso? Nós somos grupo. Eclesia é grupo. Então nós precisamos estar atentos no cerne da palavra, na raiz da palavra, para aprendermos a viver como igreja. Porque as portas do inferno não prevalecerão, mas a gente tem que estar com a palavra certa, com a postura certa, com o jeito correto de ser. Porque se a gente não tiver isso, a gente desanima. Você desanima, eu desanimo, todo mundo desanima. E a gente vai procurar um caminho, porque de repente tem alguma coisa que não está batendo. Entenderam isso? Então vamos lá. A gente deve refletir sobre o que a igreja ensina. E a igreja, através da história, ela ensina sobre si mesma. A igreja é um sistema de repetição dentro de si mesma. É um círculo vicioso. Quantas vezes você já ouviu falar sobre Lucas 15? Quantas vezes a mensagem do filho pródigo já passou pela sua cabeça, já ouviu falar? Muitas vezes. Quantas vezes você já ouviu sobre a história da igreja? Essa é mais uma, na sua caixinha de anotações. Hoje é mais uma. As palavras, elas se repetem, porque a história se repete, precisa. Eu tinha um pastor que ele falava que, enquanto houver dúvida na nossa mente, a repetição é bem-vinda. Então não se incomode com a repetição. Você vai ouvir sobre o filho pródigo dezenas de vezes ainda.
até você ter certeza daquilo que Deus tem para o seu coração. Quando você tiver certeza daquilo que Deus tem para o seu coração, você vai ouvir, você vai parar de ouvir e vai vir pregar. Ó, que compromisso! Tem certeza sobre o filho pródigo, outros assuntos da Bíblia? Absoluta? Domina o assunto, não quer ouvir mais? Vem cá pregar então. Você já está de posse da palavra. Agora, enquanto houver aprendizado, vamos se repetir. As coisas são um ciclo na vida da igreja. Eclesiologia é um ciclo. Durante quantos anos se fala, se determina, se pesquisa sobre eclesiologia? São muitas coisas, né? Eu queria ler com vocês Romanos 14, 17. Você quer mudar aí, meu irmão? Vai lá, Romanos 14, 17. Olha só o que diz ali. Vamos ler todos juntos? Porque o reino de Deus... O reino de Deus não é uma troca mercadológica de questões fundamentais para a nossa subsistência. Não é isso. O reino de Deus não é algo que eu oferto, humanamente falando, em troca de um benefício humano. O reino de Deus são questões espirituais. Então, eu não posso fazer uma troca com Deus. Senhor, estou aqui, só ajusta isso para mim que está tudo certo. Não é assim. É a minha busca de oração, é a minha busca constante no Espírito Santo, é o meu se entregar, é o meu jeito de me achegar a Deus, que vai fazer com que eu entenda que não é uma troca que eu faço com Deus. Por que as igrejas às vezes estão muito cheias? Porque existe uma troca. E a troca tem que ter cuidado. E sabe o que a troca acontece? Aí vocês vão tentar entender um pouquinho. Quando eu não estou espiritualmente habilitado ou preparado para estar na igreja, porque tem que se preparar. Eu acordei hoje de manhã, café da manhã, aqueles que tomam um banhozinho, passam um perfume, pintam o cabelo, vestem uma roupa bonitinha e parte para a igreja. Mas a preparação para vir à igreja, aquela oração de manhã, Senhor, estou indo para a tua casa, prepara tudo lá para mim. Tem muitos que acordam, ou a gente acorda, e põe a roupa e vaza para a igreja, e não está preparado. Precisa preparar, porque aqui é cheio de imprevistos, cheio de imprevistos. Igreja tem pessoas com cabeças diferentes, com estilos diferentes, pensamentos diferentes. Tem que se preparar. Senhor, me prepara, tua igreja, vamos lá. Tem que se preparar. E quando esse preparo ele é feito, aí eu começo a entender que a igreja não é uma troca, eu estou ali para me doar. Senhor, me prepare para eu estar lá na tua presença, fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer. Então essa entrega eu faço. E aí o que acontece? Quando eu saio apressado de qualquer jeito e não me preparo para algumas coisas, o meu emocional fica completamente desestabilizado. Aí o que acontece? A gente não consegue render o suficiente, a mente não consegue render. A gente tem que estar preparado para assuntos do mais diversos possíveis. Porque quem está à frente, eu, você e todo mundo, a gente está com a palavra. E quem está ouvindo, está com a mente ali, pensando, navegando, flutuando, mas está congregando. Muitas vezes a gente se perde nos pensamentos, opa, peraí, deixa eu voltar lá de novo, que me perdi nisso aqui, né? Então, isso faz parte da igreja, você tem que se preparar. Agora, quando eu estou dentro da igreja, eu começo a ver algumas coisas acontecendo. Quer ver uma coisa? A sua igreja é justa? A sua igreja é justa? Você vê justiça na igreja? Sim ou não? A sua igreja te traz alegria? A sua igreja te traz paz? Pensa nisso. Se responder não. O único lugar que vamos ter paz, alegria e justiça é no Espírito Santo de Deus. Não espere isso da igreja, irmãos. A igreja, ela não é o reino de Deus.
a igreja está caminhando para um reino estabelecido. A igreja tem problemas. A igreja tem problemas. Ela está caminhando para um reino estabelecido. Então não espere ter justiça na igreja, porque isso não vai acontecer. Nós somos humanos e alguém vai falhar com você. Não espere ter paz. Alguém vai tirar sua paz rapidinho. Se eu perguntar quem já tirou sua paz aqui, um monte de gente vai levantar a mão. Porque tira a paz. E também a gente perde alegria dentro da igreja. Por quê? Porque estamos falando de uma igreja que está caminhando para a glória de Cristo Jesus. Essa igreja não está estabelecida. Essa igreja não é o reino de Deus. Muita gente fala assim, eu não vou na igreja porque a igreja tem isso, aquilo, outro, A, B mais C. Vai ter e sempre terá. Só vai acabar na volta de Cristo Jesus. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não está aqui para o nosso ego, para o nosso eu. O reino de Deus estabelecido está aqui para trazer justiça, paz e alegria. Em quem? No Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Você pode me garantir que você tem o Espírito Santo? Você já testou o Espírito Santo na prática? Você já tem essa certeza no seu coração? Eu tenho o Espírito Santo está comigo? Porque a única forma de você ter essa alegria, essa paz e essa justiça é no Espírito Santo. Fora isso, a gente não tem. Aí você começa a entender por que algumas pessoas passam por tribulação e continuam alegres, continuam louvando, continuam cantando. Por quê? Porque é a paz do Espírito Santo. As pessoas têm problemas seríssimos, o dia a dia é pesado, conturbado, mas a pessoa tem paz. Paz em quem? Aonde? É no Espírito Santo. É o único que pode trazer paz para a sua vida e para a minha vida, é o Espírito Santo. E aí você vê a justiça, que é algo muito sério. Você está certinho, você tem seus princípios, seus caminhos, mas tem um indivíduo que vai tirar a sua paz, vai tirar a sua alegria, está sendo injusto com você, mas você não pega e deseja mal contra ele. Vira o exemplo do pastor, não deseja mal, ora, porque a justiça ela está no Espírito Santo, entendem isso? Então a igreja ela é um constante movimento no Espírito Santo. Irmãos, muita calma. Assuntos têm que ser resolvidos. Pontuais, mas têm que ser resolvidos. Igreja, eclesia, tem que seguir caminhando. Assuntos têm que ser resolvidos. Pão regular do nome do Senhor, mas tem que ser resolvidos. Mas, resolveu-se? Vamos continuar caminhando. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem coordena todas as coisas. 5 minutinhos eu termino. E quem é que faz parte do reino? Se a igreja é a eclesia, se nós aprendemos que temos que estar aqui portados do Espírito Santo, se aprendemos que a pedra já foi edificada, quem é aquele então que faz parte da eclesia? Olha que interessante. Estar na igreja não significa ser igreja. São coisas muito distintas. A gente vê templos superlotados, graças a Deus por isso. A gente fala graças a Deus porque essas pessoas não estão em outro lugar senão na igreja. Glória a Deus por isso. Mas não é só estar na igreja. Tem que se entregar, tem que estar presente, tem que fazer valer a pena. Tem que ter o Espírito Santo. Porque senão, entra vazio, sai vazio, e olha lá se não carregar outro vazio junto com você. Então o fardo que era para sair leve, sai pesado 2 vezes, que você vai levar problema dos outros. Imagina. Então, estar na igreja não significa, em hipótese alguma, ser igreja. Ser igreja é viver, é ter uma palavra, um comportamento, algo que vai transformar a ação do dia a dia. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A gente passa por tribulações, mas porque estamos dentro do plano de Deus, de resgatar a sua igreja, então nós fazemos parte desta vida de comunhão. E o Senhor acaba nos trazendo paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Aquele que faz parte do reino, ele tem paz, alegria e tem a justiça no Espírito Santo.
Quero terminar, irmãos, dizendo assim, ó. A gente programa uma escola dominical mentalmente, mas Deus vai mudando as coisas aqui de ordem natural, né? O importante é a gente ser edificado. Lá no finalzinho do versículo que a gente leu, lá em Mateus, volta lá por favor, meu irmão. Mateus 16, 18. Tem um termo muito importante, eu vou tentar explicar para a igreja assim, ó. Quando a Bíblia foi escrita, lá no seu grego, lá no seu hebraico, para nós, o grego que está no Novo Testamento, essa parte foi escrita no grego, quando essa parte ela foi escrita, ela certamente foi traduzida. Essa tradução lá do grego se chama transliterado. Eles pegam a palavra do grego, quem traduziu a Bíblia para nós, que é uma bênção, a Bíblia no português, glória a Deus por isso, é bom demais. Essa transliteração, esse transliterado, eles pegam a palavra lá no grego, eclesia, e tentam achar no português a palavra mais próxima da nossa realidade. Então é um trabalho muito difícil de um tradutor, porque essa palavra lá no original significa dezenas de coisas. Mas o que ela significa para a gente, no português, no brasileiro? Então, é feita uma tradução, é um estudo. Não é por uma pessoa nem duas. A Bíblia foram 150 pessoas ali, traduzindo a Bíblia ali, para poder tentar achar no nosso português ali a palavra correta. Só que esse versículo ali, está vendo? A igreja, ela está como eclesia. E o versículo diz assim, ó, e sobre esta pedra edificarei. Esse edificarei, edificarei para todas as línguas. Isso quer dizer que a igreja, ela ainda está em processo de santificação, de reconhecimento e de se encontrar dentro de um contexto de resgate do Senhor Jesus para a sua igreja. Então a igreja, por ela estar sendo edificada, edificarei, é um ato constante. É um ato constante. Em todas as linguagens, o edificarei é sempre o mesmo. Esse ato constante quer dizer que a igreja presente vai passar por uma série de situações, porque está sendo edificada, Deus está levantando aqueles que são seus, aqueles que são transformados e que vivem uma obra no Espírito Santo para o regular do nome dele. Então, por essa transformação, aqueles que são igreja, que vivem igreja, serão resgatados. Aqueles que estão na igreja terão problemas. Mas aqueles que têm a sua vida entregue no Senhor Jesus, estão fazendo parte da edificação constante da igreja. Edificarei a minha igreja, edificarei a minha eclesia. Você faz parte dessa construção da eclesia na igreja do Senhor Jesus? Você tem certeza disso? Que você está enraizado, inserido na eclesia, na parte que Deus falou assim, eu vou resgatar o meu filho, vou trazê-lo para dentro da igreja, vou santificá-lo para ele ser um varão dos céus, uma varoa dos céus. Você tem essa certeza? Porque é preciso disso, é preciso disso. Ir para fora é algo que nós já fazemos. Ficar dentro é algo que é uma prática nossa todos os dias. Tem uma palavrinha em comum que nós dizemos amém. Amém? A gente fala muito essa palavra. Ela, lá no original, ou quando foi traduzida, ela é com N no final. Amém. 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 Ela foi emprestada para assim seja. Mas ela significa que o Senhor Rei confirme. Que o Senhor Rei confirme. Então, amém. Ele é assim seja? Sim. Se você observar, seja feita a vontade de Deus. Mas não é isso, só isso. Amém é uma palavra que vai muito além. Significa que o Senhor Rei confirme. Então, nesta manhã, querida igreja, amém? Que o Senhor Rei confirme os planos dele na sua vida. Precisa ser dele, vir dele, para a glória e honra dele. Amém? Amém? Vamos ficar de pé?
Quando a gente fala amém, está dizendo que o Senhor Jesus vai trazer as diretrizes dele, pré-estabelecidas para a nossa vida. As diretrizes do Senhor Jesus de santificação para a vida da igreja. Amém? Amém. E ele vai cumprir a sua palavra na sua vida. Para honra e glória do nome dele. Vamos orar? Fala um minutinho com Deus aí. Baixe a sua cabeça e fale com Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por essa palavra nesta manhã. Palavra que alegrou tanto o meu coração. Muito obrigado. Obrigado que a gente vai descobrindo como é viver em igreja. A gente vai descobrindo um processo de comunhão, um processo de santificação. E a gente vê tão pequeno, Senhor Deus. A gente se vê tão pequeno, tão ínfimo, diante da grandeza da Tua palavra. Mas o que nos alegra é que o Senhor, mesmo sabendo que somos pecadores, nos resgata para uma vida de comunhão com o Senhor. Somente o Senhor, meu Deus. Isso é obra do Espírito Santo, Pai. Não parte de nós. É obra do Espírito Santo. Por isso, dá a todos nós, ó Deus, uma porção do Teu Espírito, para que possamos aprender a viver em comunhão. Que seja tudo por honra e glória do nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos. Abençoe a nossa casa, a nossa vida. Abençoe a nossa igreja. E que possamos, como eclesia, servir ao Senhor a todo momento. Muito obrigado. Louvamos o Teu nome, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor Rei confirme. Amém.